Na hora que eu vou gravar, é sério mesmo? Pra vocês falarem aí que não tem, olha lá, ó, não tem construção, obra onde o Matheus vai, aí ó, onde eu vou tem obra, ué. Você tá precisando de alguma coisa na sua rua, tapar buraco? Me convida um dia pra tua casa que a prefeitura arruma rapidinho. Sempre tem obra. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos a mais um vídeo. Olha aqui, camiseta Race Day, quase que eu não consegui mostrar aqui para vocês lá na Paddock BR. Não perca a oportunidade, link na descrição, cupom Ressaca Motor para desconto e frete grátis. E você tem também na Instant Gaming novos jogos em promoção, então entra pelo link aí também. E devo lembrá-los que quarta-feira tem a live pré-GP Japão, faremos live lá no Ressaca Express, a última live foi espetacular, não perca também. Vamos sair um pouquinho de todo o caso Lawson, Tsunoda, Red Bull, vamos falar agora de Mercedes, um vídeo agora mercedista depois de um vídeo basicamente taurino hoje mais cedo. Então o Toto Wolff deu uma entrevista muito legal, o link vai estar na descrição para vocês, lá para o motorsport.com, e nós temos informações importantíssimas. Eu quero começar aqui falando sobre Andrea Kimi Antonelli, isso porque o Toto Wolff falou que sim, ele pensou no Antonelli automaticamente assim que o Hamilton anunciou a ida para a Ferrari, então o Antonelli era a primeira opção desde sempre. E também tem aqui um momento descontraído e ele fala que chama o Antonelli de Kimi quando tá tudo bem, e quando ele chama de Andrea é porque ele tá bravo, e aí o Antonelli já sabe isso, né? Na verdade, quem expôs isso primeiro foi o próprio Antonelli, e aí o Toto Wolff confirmou na entrevista. Passando sobre George Russell, no caso, Toto Wolff diz que sim, Russell é um piloto subestimado. A Mercedes tem sorte em tê-lo e ele anda muito bem, inclusive você vê pelo benchmark que é o Lewis Hamilton, tanto o Hamilton contra o Leclerc agora, mas o Hamilton contra o Russell. O Russell então seria um piloto muito acima daquilo que as pessoas pensam, um piloto de nível mais top que tem, então a Mercedes está sim querendo manter o Russell por muito tempo e negociações acontecem a todo instante de contrato, porque o George Russell é um piloto jovem, líder, que inclusive o Toto Wolff diz que se não fosse essa capacidade do Russell, essa maturidade, ele não contrataria o Antonelli, né, porque precisaria ter um líder na equipe, e o George Russell então se encaixa nisso tudo e é um piloto subestimado. E aí eu quero fazer um comentário em cima dessa fala, porque eu concordo com o Toto Wolff que o Russell por vezes é subestimado. Eu também concordo que em 2025 ele iniciou a temporada num nível de maturidade que acredito que a gente ainda não tinha visto do Russell. É um piloto que nos bastidores já tem muito ali respeito, porque ele está na GPDA, é um cara que bate de frente com FIA e tudo mais, ele tem respeito. É um piloto que tem um potencial enorme e para alcançar esse potencial ele precisa justamente de maturidade. Experiência ele já tem, já passou por carro ruim, que foi aquela Williams que ele pegou no início da carreira, então é um cara que já está experimentado na categoria. E não somente isso, se você considerar que o Russell é um piloto que aparentemente está num processo de amadurecimento muito forte e que ele agora é líder da equipe, o que exige também dele um amadurecimento maior. Ele tem tudo para ser um dos principais pilotos nos próximos anos, caso a Mercedes entregue um carro à altura, porque aí também não adianta você ser o melhor piloto e o carro não está à altura, né? Então, se a Mercedes conseguir entregar um pacote para o George Russell, um pacote forte a partir do ano que vem, não sei se esse ano ainda dá tempo da Mercedes recuperar terreno, tá todo mundo focando em 2026 e tal, mas se entregar esse pacote, possivelmente teremos um George Russell batendo de frente ali com os grandões mesmo, ali com o Verstappen e tal, por títulos, o que vai ser muito legal. Já falei inúmeras vezes para vocês que o Russell, Leclerc, Norris são pilotos de um potencial enorme, só precisa daquele passo à frente no amadurecimento, e o Russell, a princípio, está tendo esse passo agora. Vamos falar um pouquinho também aqui da visão da Mercedes sobre a Cadillac. O Toto Wolff diz que ele está satisfeito com o novo Pacto de Concórdia, que vai até 2030, e ele está satisfeito em como a Cadillac está entrando para a categoria, que a Cadillac está entrando efetivamente para acrescentar, para somar na categoria, para agregar valor, então ele acredita que vai ser muito bom para a Fórmula 1. Essa é uma mudança de postura, praticamente todas as equipes estavam contra a entrada da Cadillac, principalmente Andretti, agora que a sua Cadillac ficou um pouquinho mais difícil de recusar, né? Só que você vê o quê? Vai estar rolando muito dinheiro ali nos bastidores. E nós ainda não temos necessariamente valores fechados do total que a Cadillac vai ter que desembolsar só de inscrição.
porque existem aí alguns valores que precisam ser divulgados, existem muitos rumores sobre isso, mas nós precisamos aí saber o que está acontecendo nesse sentido. Acho que a transparência é boa para os fãs, né, para o esporte, é muito bom. De qualquer forma, é bom ver que a Fórmula 1 também agora ficou um pouquinho mais mansa, a 11ª equipe já foi aceita, já está oficialmente no grid de 2026, então é bom ver que a Fórmula 1 está mais tranquila e agora as coisas vão andar com mais naturalidade, sem todo aquele negócio de meu Deus, vai entrar mais uma equipe, não podemos deixar, aquela coisa toda. Então, realmente, vejo com bons olhos essa adição e que bom que Toto Wolff e possivelmente os outros chefes também estão vendo dessa forma. Por último, mas não menos importante, tem aqui um ponto muito interessante que é onde está o segredo aqui do vídeo de hoje sobre 2026 e o regulamento de motores. Nós sabemos que existem rumores fortíssimos de que a Mercedes está muito bem com o seu motor de 2026. Pois bem, Toto Wolff reforça essa teoria quando na entrevista ele fala logo de cara que a Mercedes é contra você alterar o regulamento. É contra a vinda do V10 nesse momento. Ele até fala assim, estamos abertos às opções, mas nós estamos parecendo bobos quando falamos para a Audi e para as outras empresas que vamos ter esse motor de 26, e aí os caras injetam dinheiro e depois a gente simplesmente muda. Afinal, o que será melhor para o esporte e para as empresas? É um V10 aspirado? É um V6 turbo híbrido? O Toto Wolff coloca na mesa o seguinte, acredito que quem está falando contra esse motor é porque não tem um motor bom. Aí ele lembra de 2014, que foi quando a Mercedes dominou ali com o motor da era híbrida. Ele fala que algumas equipes estavam já sendo contra aquele motor porque não tinham um motor bom. E a gente lembra que em 2014 a situação era até muito pior que agora em termos de paridade das equipes. Porque você teve a Renault, se eu não me engano, só fazendo o seu primeiro motor híbrido para os carros de rua depois que já estava na Fórmula 1 os motores híbridos. A Ferrari começou pouquinho antes. Você vai ter a Mercedes muitos anos antes já tendo o seu motor híbrido. Então, realmente a situação ali era um pouco diferente. Agora está todo mundo mais ou menos na mesma tocada, só que a Mercedes parece, até por essas falas do Toto Wolff, que está novamente forte. Então ele não é a favor de você mudar o regulamento ou reduzir o tempo desse regulamento de 2026 dos motores até 2028, porque em tese tem que ir até 2030 esse novo regulamento. Ele fala que para além de 2030, tudo bem, mude o regulamento, vamos ver, vamos chegar com um plano para ver o que é bom para o esporte. Mas, antes disso, não, tem que manter aquilo que já foi estabelecido. Então, o que nos passa aqui, a imagem que o Toto Wolff nos passa, é basicamente que a Mercedes está muito confiante nesse regulamento de 2026 com esse motor novo. Ela está muito confiante e aparentemente reforçando ou confirmando os rumores que temos escutado desde então. A Mercedes pode ser que venha muito forte, e aí fica aquela coisa, né? O Hamilton saiu da Mercedes, ele possivelmente tinha algumas informações sobre o desenvolvimento do motor, mas será que ele sabia que a Mercedes não ia renovar com ele até 2026? Será que a proposta da Ferrari foi tão irrecusável assim? Será que a Ferrari também tem alguma carta na manga em termos de motor? Só o tempo dirá. A gente só vai descobrir isso quando os carros forem para a pista no ano que vem. Mas é bem interessante ver a postura do Toto Wolff sobre isso, que nos dá um norte de que a Mercedes deve estar vindo muito bem para 2026. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!